Olá, é a P da FAI e hoje a gente está aqui. Hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que me fazem bastante. Quanto custa um high school? A resposta para vocês é depende. E hoje eu vou falar alguns valores aqui, mas a gente precisa considerar que hoje a gente está com uma moeda desvalorizada, ou seja, você tem $1 valendo quase R$6, você tem €1 valendo R$7, uma libra esterlina valendo 8,20. Então são valores de hoje e que a gente torce para eles diminuírem. Mas assim, são 4 variantes que você precisa olhar para decidir o preço do high school. Então você tem, por exemplo, o high school com escola pública gratuita e família voluntária gratuita. Você tem o high school com escola pública gratuita e família que recebe ajuda de custo. Você tem a opção de escola pública paga com família remunerada. E você tem escola particular com acomodação ou em boarding ou em família também remunerada. Essas são as 4 variantes do programa de high school. O programa com família voluntária gratuita e escola pública gratuita é um programa que ele vai custar a partir de €5.500 ou $6.600, ou seja, a partir de uns R$38 mil aproximadamente. Em que países esse programa é possível fazer? Esse tipo de programa ele é um programa super tradicional, antigo, vamos dizer assim, e ele é um programa que ele começou quando as crianças ficaram órfãos de guerra. Então, quais são os países que começaram com esse intercâmbio e que fazem até hoje? São Alemanha, que foi onde é o berço do intercâmbio, então Alemanha, Estados Unidos, Áustria, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Itália, França, Chile, Argentina, México. Em todos esses países existe esse high school com família voluntária gratuita e escola pública gratuita. E aí a gente escuta assim, mas se tudo isso é gratuito, por que se paga o intercâmbio? Você paga o intercâmbio porque esse tipo de programa só pode ser feito com agências aqui no Brasil e no exterior, agências envolvidas, para que se selecione essa família dentro do espírito do programa, dentro do que o programa exige, um seguro-saúde, aí se seleciona a escola, para que se preste contas aos pais no Brasil sobre o que está acontecendo no exterior com o filho, com a filha. Então é por isso que se tem um custo no programa. E grande parte das agências no exterior, inclusive, elas são sem fins lucrativos. Elas gastam o valor que arrecadam com o programa. A outra modalidade que se encaixam seria Espanha e Rússia, que a família e a Alemanha também tem essa variação, que é quando a família recebe uma pequena ajuda de custo pela hospedagem e a escola é uma escola pública gratuita. Tanto na primeira opção como nessa segunda opção que eu estou falando, não é possível escolher aonde o estudante vai cair. O estudante não consegue falar, eu quero cair em tal cidade. Não, é um programa que o direito de escolha é da família primeiro e a escola é uma consequência. E aí a gente tem as outras variantes do programa, que é uma escola pública paga e uma família paga, remunerada. Esse tipo de programa ele vai custar a partir de uns $13.500, mais ou menos. É a partir daí. Mas como você está pagando, você consegue escolher. Que países que tem o programa com escola pública paga e família remunerada? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia. Lógico que aí o céu é o limite. Quando você, por exemplo, escolhe uma escola na Califórnia, ela tem um preço diferente de uma escola no Kentucky. Na Austrália, já, por exemplo, o preço por estado. A Nova Zelândia varia de escola para escola, mas coloco esse valor na cabeça a partir de $13.500. E aí a outra opção é uma escola particular, que aí o céu é o limite. Aí você tem preço, por exemplo, Irlanda é um lugar que você só consegue ir para a escola particular. O estrangeiro, o brasileiro, não é aceito em escola pública. Em alguns países, por exemplo, Inglaterra, existe uma diferença entre preços para o europeu e de preços para quem não é europeu e de preço para o nativo. Então tem uma série de variantes que a gente leva em consideração para saber se o estudante pode ir ou não para determinado programa. E aí vem aquela pergunta, tá, mas isso está incluso nesse valor? Sempre que a gente fala de high school, a gente está falando de escola e acomodação no mínimo embutida no programa. Então, nos programas da FAI, é mais fácil de falar o que não está incluso no valor que a gente te dá. Não está incluso a passagem aérea, que dependendo do lugar onde você cai, é um valor. Mas também alguma coisa que eu acho que os pais não precisam se preocupar, porque dá para parcelar e aí você paga as parcelas enquanto o estudante já está no programa. O visto, que vai existir uma despesa com visto. Enquanto o estudante estiver no programa, você tem que imaginar o seguinte: ele tem acomodação
comida e plano de saúde. Aquilo que é um gasto pessoal dele, ele precisa ter um dinheirinho. Então, por exemplo, o lanche na escola, o shampoo, dependendo do país, por exemplo, na Europa, o transporte, né, o passe de estudante, o dinheirinho para o chip de celular. Então, a gente recomenda que os pais deem entre 200 a 400 dinheiros do país onde está o estudante. Então, por exemplo, Estados Unidos, $200, $250 é o suficiente por mês para esse tipo de despesa. Já numa Europa, que se usa o transporte público para ir para a escola, em torno de 300 euros a 350 euros. O Canadá, uns $400 canadenses. Então, dependendo do destino, é uma mesadinha que a gente sugere que os pais mandam e aí a gente ensina como que eles fazem para o estudante ter dinheiro o tempo todo enquanto estiver no programa. É bacana também porque o estudante aprende a se controlar. Ele separa o dinheirinho do chip da conta do celular, ele separa da academia, ele separa da pizza com os amigos, ele faz toda uma logística lá com o dinheirinho dele por mês. Então é isso que não inclui no programa, tá? É normalmente escola. Normalmente não. A escola e a acomodação e o seguro-saúde estão embutidos no programa. Como que eu sei se eu consigo pagar um high school? Olha, a gente tem de tudo aqui. Eu tenho gente que foi tocar flauta na Paulista, na Avenida Paulista, para juntar dinheiro para o intercâmbio. Eu tenho gente que fez vaquinha na família, tenho gente que faz donut para vender, para poder ir pro programa, trufa. O pessoal dá um jeito. E tem gente que muda para a escola pública, para os pais conseguirem pagar, enquanto pegar o dinheiro da particular que pagava e pagar o programa de intercâmbio. Então, cada um dá um jeito. E para quem estuda em escola pública também e não tem condições de ir para o high school, tem um programa do Consulado Americano que eu acho muito bacana, que é os Jovens Embaixadores, que é um programa nas férias do Brasil, mas tem que ser estudante de escola pública e as informações tem no site do Consulado Americano. Enfim, é um programa que vale muito a pena. O high school ele é na adolescência, que é uma época da vida que amigos são muito importantes. E o estudante é muito esponja, né? O adolescente é muito esponja, ele absorve muita informação e ele se descobre talentos, potencialidades, testa os limites. Então, é um programa que o impacto que ele tem na adolescência é na vida, para a vida toda, né? É um programa que eu costumo dizer que ou você faz ou se arrepende a vida inteira de não ter feito. Uma coisa também que a gente às vezes vê acontecer, por exemplo, o estudante quer ir para o Canadá e o Canadá é a partir de 12 mil canadenses o semestre, ou seja, a partir de 56 mil reais. Enquanto que um ano dos Estados Unidos, ele gastaria o mesmo valor de um semestre do Canadá. Tem programas que quando os pais olham, eles falam, nossa, compensa muito mais um ano. Por exemplo, é o caso dos Estados Unidos. Você paga 7 mil e poucos dólares por um semestre e 8.800 dólares por um ano letivo. A diferença é praticamente o seguro-saúde e o salário da coordenação. Então, mas a gente vê muito estudante trocar o tempo de programa pelo destino preferido, né, e negociar com os pais. Como agência, a gente vai sempre avaliar qual que é a melhor opção para o estudante. Por exemplo, um estudante de 15 anos que vai para a Inglaterra, ele só pode ir para uma escola particular. Na Inglaterra, para ser aceito em escola pública, tem que ter mais de 16 anos. Então, é a análise do perfil, e essa é a nossa função como agência, é que vai dizer para o estudante qual que é a melhor opção dentro do orçamento que ele tem, dentro do perfil que a gente tem ali de personalidade, se é esportista, se gosta de arte, se é tímido, se é falante, se a família tem condições de ter um visto, se existe possibilidade de prorrogar ou não, profissão futura, se quer fazer universidade naquele país ou não. Então tem uma série de fatores que a gente, como agência, como consultor de intercâmbio, que a gente leva em consideração para sugerir um destino. Às vezes os pais falam, eu queria ir com a família para a Irlanda. Irlanda já não é um destino legal para ir com família, porque, por exemplo, o estudante brasileiro na Irlanda só é aceito em escola particular. E ele não tem, é um país que ele não tem o programa da dependência, por exemplo. É diferente de um Canadá. Se pais chegam para mim e vão estudar num college no Canadá, num curso profissionalizante, os filhos têm direito à escola pública no Canadá. Então, eles levam os filhos junto e podem estudar no Canadá em escola pública gratuita, não tem a despesa com a escola, enquanto os pais estudam no college. Isso é possível. Nos Estados Unidos também, a gente tem às vezes os pais que vão para fazer curso de inglês
e ele pode levar o filho como dependente e colocar numa escola pública nos Estados Unidos. Tudo isso é possível. Então, a nossa função como agência é juntar o melhor custo-benefício dentro do perfil que nos apresenta. E a gente vai junto, vive junto, no sentido de torcer muito para que tudo isso dê certo, né? Nós somos aqui apaixonados por intercâmbio e pelo resultado que ele causa nas pessoas. Então a gente trabalha para isso, para que tenha o melhor proveito dentro do que você consegue ou investir ou pagar, tá certo? Então é isso, espero ter esclarecido ou dado uma ideia e fico à disposição para quem quiser saber mais detalhes e ver todas as opções que tem de high school, tá bom?